Bom dia, pessoal. Sou o Jardel aqui da Eco Soluções. Vou estar dando esse webinar hoje aí para vocês aí sobre os sistemas de pré-aquecimento, né, da Hot Start. A gente vai falar um pouco aí sobre o modelo termosifão, né, o TPS, mais conhecido como aquela garrafinha preta ali da Hot Start. Só se vocês puderem só me confirmar ali no chat, vocês estão me escutando bem? Somente para prosseguir aqui. Ah, ok. Obrigado, Marcones. E João Paulo também, o pessoal aí. Obrigado a todos. Vamos prosseguir. Conforme, né, até o último webinar que iniciamos ali, estamos fazendo, né, somente a informação aí, né, hoje a Ecoengenharia ela teve alteração ali no nome, né, deixou de ser Ecoengenharia, agora a gente está atuando no mercado como Eco Soluções, Energia e Automação, mas só para divulgação mesmo, né, sobre essa alteração, se caso vocês escutarem agora como Eco Soluções, é a antiga Ecoengenharia. Então, pessoal, hoje a gente vai falar aí, né, sobre os sistemas de pré-aquecimento da Hot Start, o modelo TPS. A gente vai falar nesse treinamento, né, sobre uma breve apresentação dos modelos, não só o TPS, como o CSM, o CB, CE, os outros modelos que a Hot Start possui, um método de especificação das resistências de acordo com o tipo de motor. Então, a gente vai procurar o motor e a gente vai identificar qual que é a resistência adequada para aquele motor através da capacidade em litros do motor. Recomendação de instalação da TPS ali, como instalar de forma correta, quais são os principais erros de instalação, então o que a gente deve evitar, né, nesses momentos aí para evitar, reduzir, né, principalmente a vida útil do equipamento, então para a gente garantir o perfeito funcionamento. E também a gente vai falar sobre um demonstrativo, né, onde a gente tem, em relação ao tempo, o período ali, a forma de aquecimento do sistema de pré-aquecimento TPS. No decorrer, né, dessa apresentação, a gente deve durar em torno aí de 1 hora e meia ali, não devo passar muito disso. Vou estar usando algumas documentações que eu vou estar enviando para vocês, os participantes ali, após o treinamento. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem estar enviando no chat. Através do chat eu vou estar respondendo, eu devo fazer algumas paradas ali para fazer resposta a essas dúvidas, né? Então, no momento ali que tiverem as dúvidas, não precisem guardar as suas perguntas, podem estar mandando elas no chat e a gente vai conversando ali e na sequência, quando tiver essa pausa, a gente para ler a dúvida e também para poder responder. Se ao final do treinamento não for possível responder todas as dúvidas, caso estoure o tempo ali, para não ficar agarrando as atividades diárias de vocês, eu vou estar nesse e-mail que eu vou estar enviando após o webinar, eu vou estar enviando todas as respostas pendentes, caso tenha alguma. Caso contrário, eu vou estar enviando a documentação e um link para vocês estarem solicitando o certificado de vocês. Tá ok? Então, vamos prosseguir. Vamos falar aqui agora, ó, quais são os métodos de aquecimento de um motor utilizando os pré-aquecimentos da Hot Start. Existem 3 métodos principais de aquecimento. Hoje, a Hot Start
ela trabalha com os métodos por condução, convecção e circulação. O aquecimento por condução são quando os aquecedores eles são imersos ao bloco, são aqueles os chamados in-blocks, é aqueles que a gente adentra ele para dentro do motor. Então, ele fica dentro do bloco do motor, então tem que ter um local específico para ele, o motor já tem que estar específico, e ele entra ali via rosca, você consegue estar travando ele ali. E você vai ter uma alimentação externa. Essa alimentação externa pode ser com o chicote sendo controlado o liga e desliga desse pré-aquecimento através de um controlador, por exemplo, um controlador do motor ali, ou um equipamento externo, ou também você pode usar um chicote da própria Hot Start, que ele possui um termostato remoto, e através desse termostato remoto, que você pode posicionar ele em uma outra parte do seu motor, ele controlar ali essa ativação e desativação do seu sistema de pré-aquecimento. O método por condução, ele é mais focado, né? O aquecimento ele fica muito mais focado na área onde a resistência está instalada, né? Dentro do bloco ali. Já o método de aquecimento por convecção é um dos produtos mais comuns, né, e padrões da Hot Start, que são aquecedores externos por termosifão. Então, você vai ter o aquecedor externo e ele vai estar conectado ao bloco através de uma porta de entrada, uma porta de retorno, e tentando abranger uma gama maior ali do seu bloco, né? Tentando aquecer todo o bloco ali do motor. Esses aquecedores externos possuem já um termostato, então você já consegue ter a ativação de ligar e desligar, então você precisa só destinar uma fonte de alimentação para ele, de acordo com a tensão, né, de alimentação, e esse é um método de aquecimento que é mais eficaz do que a condução, né, que é o modelo em bloco. Porque ele move o calor através de uma área maior do bloco do motor. Então, ele vai percorrer uma parte maior do bloco do motor. E também permite mais opções, né, de canalização do que você ter um plug, né, um local indicado para a resistência interna, né? Então, onde tem a opção, né, de você fazer a ligação da sua mangueira ali para poder fazer uma abrangência maior do seu motor, você vai conseguir fazer essa ligação e a gente vai ver qual que é o indicado pela fábrica, pela Hot Start, para tentar pegar uns pontos mais específicos, né, para fazer essa circulação da melhor forma ali. E o último método, que é da Hot Start, é o método por circulação, onde você tem um sistema que conta com uma bomba junto ao sistema de pré-aquecimento, e essa bomba oferece aí, né, uma distribuição de calor para todo o bloco, porque ele vai forçar essa circulação. Então, esse movimento, né, do líquido de arrefecimento vai ser maior, você não vai estar esperando, né, por exemplo, o de convecção ele vai no termosifão, né, então a temperatura, ele vai jogar o líquido aquecido na parte superior do motor e a parte inferior fica com o líquido ainda frio, né, então quando começar a voltar o líquido aquecido, ele vai desligar o seu pré-aquecimento. E já o método por circulação com bomba, não, ele vai estar sempre puxando, vai estar forçando essa circulação muito mais rápida. Então, o tempo de aquecimento dele para um bloco,
é muito menor, né, para deixar o bloco totalmente aquecido. Esse com bombas de circulação forçada. Esses aquecedores, normalmente, a gente já teve alguns clientes utilizando aqui no Brasil, mas são para aplicações com motores de uma potência maior. Normalmente, o pessoal que utiliza esses com circulação forçada ou motores em V. Algumas pessoas já vi aplicações com motores em V usando uma resistência de cada lado. Tem algumas pessoas que preferem colocar uma única resistência com circulação forçada e com o auxílio da bomba ali para abranger todo o bloco do motor. Esse método ele resulta numa economia de energia, porque, por ser uma circulação forçada, a tendência ao seu sistema de pré-aquecimento ficar ligado é muito menor. Então, ele vai estar sempre, quando for ativado, tendo um desligamento mais rápido ali, em comparação aos outros, tanto o de condução quanto o de convecção. Então, quais são esses modelos, né? Então, a gente tem aqui, ó, hoje, o padrão, né, da Hot Start, principalmente é esse primeiro, né, que é a garrafinha preta, é o que a gente mais vai falar hoje, que é o modelo TPS. Esse modelo ele é para sistemas monofásicos, podem trabalhar com tensão de 120, 240, 277 volts, potência variando de 500 a 2.000 watts, então você vai ter 1.000, 1.500, 1.800 e 2.000. O termostato padrão, o standard da Hot Start, ele é ativado com 38 graus e desliga com 49 graus. Mas a gente também tem termostatos que trabalham de 27 a 38, que é a faixa de temperatura menor, e temos também a faixa de temperatura maior, que é o de 49, a ativação, e o desligamento com 60 graus. Esses são os três termostatos padrões da Hot Start. Mas o modelo standard, né, a linha padrão dela, sempre vai estar aí com os termostatos trabalhando entre 38 a 49 graus. E o modelo TPS, ele trabalha ele para atender motores de 2,5 litros, menores também, a 11,5. Então, essa informação ela é predominante para poder especificar o modelo do seu sistema de pré-aquecimento. A gente vai variar a potência de acordo com a capacidade em litros do motor ali. O segundo item, que é o CKM, ela já é um modelo, parece a garrafinha preta, mas ele já é um modelo monofásico para circulação forçada. A Hot Start chama de Hot Flow. Então, esse modelo ele trabalha tanto para tensões de 120 a 240 volts, possui potências de 1.000, 1.500 e 2.500. O seu termostato ele é modelo único, ele trabalha de 38 a 49 graus e ele já atende uma gama de motores maior. Por ter essa circulação forçada, né, ele já vai atender ali de 8 a 20 litros a capacidade do motor. Então, a gente vê que, às vezes, com uma potência, a mesma potência, o sistema de pré-aquecimento com a circulação forçada, com a bomba, ele consegue atender a motores já com tamanhos maiores, né, com a capacidade em litros maior. Então, isso também auxilia isso. Em vez de você ter que usar duas ou usar uma com uma potência muito maior, o de circulação forçada você consegue reduzir a potência e ganhar ali em capacidade de litros do motor. O terceiro item é o modelo CB ou CL. O que muda entre
o CB e o CL é a potência. Então, a gente vai ter esses modelos em uma faixa de tensão maior. Então, a gente vai ter de 120, 208, 240, 277, 380 e 480. Ele é uma alimentação monofásica, trabalha também nas potências de 1.500 a 2.500. O seu termostato é de 38 a 49 graus, mas ele também possui a possibilidade de trabalhar tanto com a faixa menor quanto a faixa maior, que seria de 27 a 38 graus ou de 49 a 60 graus. E atende a motores aí, ó, de 5,7 litros a 13,1. Esse é um modelo termosifão também. O detalhe, até para servir de comparação, para a gente ver, ó, o modelo CB ou CL de 2.500, que seria a potência máxima, ele atende um motor aí com a capacidade no máximo de 13 litros. Já o modelo o modelo CKM, que é o modelo acima, né, a segunda fotinha ali, ele também, na mesma potência de 2,5, ele já consegue atender motores até 20 litros, que é o que eu falei anteriormente. Então, o modelo com a bomba, ele com a mesma potência, ele consegue atender também motores com uma capacidade maior ali em litros. E o último modelo aí, pessoal, é o modelo CSM. Também todos eles são para líquido de arrefecimento, não é para óleo. A gente tem modelos de pré-aquecimento para óleo, mas deve ser consultado porque são modelos específicos. Esse modelo, o CSM, a gente tem ele em opções tanto monofásica quanto trifásica e diversas tensões que varia de 120 a 575 volts. Esse modelo, eu tenho até, peço desculpa, inseri uma das potências aqui, ele está disponível em 3, 6, 9 e 12 kW. Ele também tem a potência de 12 kW. Possui o termostato único de 38 a 49 graus e ele vai atender motores de 15 a 100 litros. Então, já tem uma capacidade aí muito maior para atendimento aí aos motores com essa solução, o modelo CSE. Lembrando que ele deve ser especificado, né, no momento ali da cotação ou da compra, se será um modelo monofásico ou um modelo trifásico. São modelos distintos, não é um único modelo onde você pode alterar a alimentação dele. Tem que ser especificado no momento da compra ali. Então, ou do orçamento, né, o correto. Esses são os modelos que hoje a Hotstart possui para sistema de pré-aquecimento. Não está incluso aqui os modelos em bloco, que foram aqueles primeiros modelos que a gente mostrou, porque eles variam de acordo com o modelo do motor, o formato, a curva da resistência. Então, cada modelo ali vai variando de acordo com o motor, né? Que vai ter a sua especificação. Daqui a pouquinho eu vou abrir um manual aqui para vocês e posso mostrar como que é feito. Eu vou mostrar agora de uma vez, a gente já está falando desse comparativo. Então, eu vou pegar aqui, ó, só para mostrar para vocês, no catálogo aqui, eu vou estar enviando essas documentações para vocês, tá, pessoal, no final. Então, vamos pegar aqui, ó, os modelos em bloco, tá, a partir da página 38. Então, aqui, ó, só para a gente ter como exemplo, ó, a gente, na coluna à direita, a gente vai vendo que cada resistência, ó, ela vai variando o formato dela de acordo com o modelo do motor. Então, a gente tem aqui, ó, o mesmo fabricante, por exemplo, nessa tabela aqui, ó, Caterpillar, e diversos modelos de resistência para atender os motores da Caterpillar. Então, a gente tem sempre que tomar o cuidado, ó, uma lista bem extensa só para Caterpillar. Então, tem sempre que tomar o cuidado para poder não ter desafios quanto a isso.
Esse modelo é o menos padrão de utilização. Ele, poucas vezes, né, eu vi ele aqui na empresa, mas até mesmo para cotação, ele é um modelo que não é muito utilizado, o pessoal utiliza menos. Então, aqui a gente tem sempre, estou passando aqui, às vezes um modelo até pode ser similar e atende motores diferentes, mas então você tem sempre que consultar esse modelo para poder estar especificando através do seu motor ali, por questão do formato, né? Vai ter um encaixe correto ali no bloco ali do seu motor. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Esse que eu não descrevi aqui é o modelo em bloco. E os demais, os termosifão, né, que são por convecção, são esses 4 principais aqui. A gente vai ter o TPS, que é a garrafinha preta, o CTM, com bomba de circulação, o CB ou CL, que é esse na horizontal, essa garrafa cinza, e o CSM, que é o maior, com atendimento a capacidade maiores aí de motores aí. Agora, pessoal, vou estar mostrando para vocês como que a gente vai identificar qual modelo do pré-aquecimento, se vai ser um ATPS, se vai ser um CB, se vai ser um CL, se vai ser um CTM, um CKM, de acordo com a capacidade em litros do motor. Por exemplo, aqui, só para estar usando alguns exemplos com vocês, né? Eu peguei primeiro no datasheet, né, informações do motor Perkins 1104C, onde esse motor ele possui a informação que nos é necessária, né? Essa cilindrada ou displacement, capacidade em litros do motor, ela pode estar escrita de algumas formas. E esse é um motor que possui uma cilindrada de 4,4 litros, um displacement de 4,4 litros, e a partir dessa informação de 4,4 litros, a gente já vai determinar qual que é a potência do nosso sistema de pré-aquecimento. Depois de especificada a potência, a gente vai olhar a tensão de alimentação, o termostato que a gente quer para a gente especificar o nosso modelo. Então, a gente vai seguir aqui, ó. Nessa tela aqui, vamos ver, continuar aqui, ó. O motor Perkins 1104C, ele possui 4,4 litros. Tirei um print aqui, ó, do nosso datasheet. Então, aqui, ó, o 4.4, a gente vai olhar aqui, ó, as cilindradas do motor, que é a coluna que está à esquerda, a primeira coluna aqui. Então, a gente vai ver, ó, o modelo de 500 watts, se a gente ver aqui, ó, em quilowatt, ó, sistema de aquecimento, quilowatt 0,5, ele atende até motores de 2,5 litros. Então, vai de 0 a 2,5 litros. Já o modelo de 1 kW, 1000 watts, ele vai atender motores aí de 2,5 litros, que é o limite da de 500 watts, até 5,7 litros. De 2,5 a 5,7, então a gente já identifica que o nosso motor Perkins 1104C, ele está dentro dessa faixa. Então a gente já sabe que a nossa potência ela tem que ser de 1000 watts. E eu posso, aí, no nosso sistema, né, eu até coloquei aqui como pergunta qual a tensão de alimentação, mas aí a gente vai ver lá, né? Às vezes é um gerador e ele vai estar lá para 380, 220 ou 220, 110. Então, eu quero que ele tenha a alimentação... Desculpe, pessoal. Ele tem uma alimentação aí de 240 volts. Então, aí eu já defini duas informações muito importantes, que é a minha potência para atender um motor de 4,4 litros, que é 1000 watts, e já defini que a minha tensão de alimentação vai ser 240 volts. Então, beleza. O que falta para mim definir ainda
qual que vai ser, completar, né, o meu modelo do pré-aquecimento. Falta eu definir qual que é a faixa de temperatura que o meu motor vai atuar. Nisso eu vou mostrar através do datasheet para vocês, que ele possui uma tabelinha. Então, vou mudar a tela aqui. Só um segundo. Ok. Eu vou vir aqui no datasheet da Hotstart, no modelo TPS, e vou vir aqui, os outros modelos também têm essa tabela. Vou vir aqui, eu estou dentro dessa faixa aqui, que vai ser de 1000 watts, e com a tensão de 240. Então, eu vou estar dentro desses modelos aqui. Deixa eu arredar aqui um pouco. Vou estar dentro desses modelos aqui da coluna direita. Por quê? O que varia aqui, se vocês verem, é o GT8, GT10, GT10 é o final 013 e o GT12. O que seria isso? As primeiras 3 siglas, TPS, é um modelo. Então, essa garrafinha preta, ela tem um nome de sistema TPS. Então, é só um modelo. Dá um zoom aqui novamente. O primeiro dígito, se ele é... O primeiro não, os 2 primeiros dígitos, né, se ele é 0,5, é porque ele é de uma potência de 500 watts. Se ele é 10, é porque ele é uma potência de 1 kW, 1000 watts. Se ele é 15, quer dizer que ele é para 1500 watts. Ou se ele é 18 para 1800 e 20 para 2000 watts. Então, o TPS é um modelo, os 2 próximos dígitos equivalem à potência do meu sistema de pré-aquecimento. O terceiro dígito é somente para especificar se ele é um modelo de 120 volts ou se ele vai ser um modelo de 240 volts. Então, 120, 1. 240, 2. Então, a gente já especificou, no nosso caso lá, que ele vai ser um pré-aquecimento de 1000 watts, então ele vai iniciar aqui com 10 e 240 volts. Então, ele vai ter o 102. Ele é 102 alguma coisa. A gente falta especificar o final dele. O GT8, GT10 ou GT12, o GT é Generator Temperature. Então, seria a temperatura do gerador ou motor. Então, a gente vai entender o que é o 8, o 10 e o 12. Para isso, eu vou mudar aqui para a lateral e a gente vai olhar essa tabelinha aqui, faixa de temperatura. O GT8, ele trabalha com o termostato menor, né, com a faixa de temperatura menor. Então, ele liga com 27 graus Celsius e desliga com 38 graus Celsius. Já o GT10 é o termostato standard, o modelo padrão da Hotstart. Ele liga com 38 graus Celsius e desliga com 49 graus Celsius. Então, esse é um modelo standard, o modelo padrão da Hotstart. Mas, se eu quiser, eu posso também usar uma faixa de temperatura acima, que é o GT12. Então, ele vai trabalhar aí, de 49 a 60 graus. Então, se a gente voltar aqui na nossa especificação, que é o de 1000 watts, com a tensão de 240 volts, então vamos grifar esses aqui, a gente tem 4 possibilidades. Se a gente vai manter, por exemplo, o modelo standard, que é o modelo padrão, a gente vai trabalhar na faixa de temperatura de 38 a 49 graus. Então, eu vou trabalhar com o GT10. Então, eu já reduzo as minhas 4 opções para somente 2. Então, eu vou ter o 102 GT10 000 ou o TPS 102 GT10 013.
qual que é a diferença entre o final 000 ao final 013? Esse final, ele quer dizer referência ao chicote. O final 000, ele é um chicote padrão, então ele tem um comprimento de alimentação de 1,2 metros, ou 1,20 m. Já o sistema 013, ele tem uma terminação de 2 metros, então ele vai ter essa diferença. O final 000 é um modelo com 1,20 m, já o final com terminação 013, ele é um modelo com um chicote de 2 metros. Então, se a gente vai manter todo o modelo padrão, a gente vai ter aqui um modelo indicado para o motor Perkins 1104C, considerando uma tensão de alimentação de 240 volts, a gente vai ter que o modelo indicado para esse motor é o modelo TPS 102 GT10 000. Então, vamos voltar ali na nossa apresentação. Então, a gente estava aqui, Então, qual que é o sistema de pré-aquecimento para esse motor, considerando essas variáveis e também o termostato padrão? Vai ser o modelo TPS 102 GT10. Então, TPS é o modelo do pré-aquecimento. Os 2 primeiros dígitos, no caso nosso ali é o 10, equivale à potência. 10 é o de 1000 watts, 0,5, 500. 15, 1.500, 20, 2.000. Então, é o TPS 10, o 2 é o indicativo da tensão, 2, 240, se fosse 1, seria para 120. O GT10, GT8, GT12 seria a faixa de temperatura do nosso termostato. Então, ele vai trabalhar de 27 a 38, de 38 a 49, ou de 49 a 60. Lembrando que o modelo padrão é de 38 a 49, que é o GT10. E o chicote padrão é a terminação toda em 0, o modelo 000. Então, por isso, a gente define que o nosso modelo, para atender o motor TPS, motor Perkins 1104C, de 4,4 litros, é o sistema de pré-aquecimento da Hot Start, modelo TPS 102 GT10. Aí, pessoal, só para a gente realmente verificar, né, se vocês conseguiram entender, a gente vai fazer um exercício aqui. A gente vai pegar agora um motor MWM 6.10 TCA. Então, a gente vai ver aqui, o 6.10 TCA é a última coluna. Na última coluna, a gente vê que esse é um motor com a cilindrada, né, ou displacement, ou a capacidade em litros do motor, de 6,45 litros. Então, esse é um motor de 6,45 litros. Motor MWM 6.10 TCA. Esse motor, qual que seria um sistema de pré-aquecimento indicado para esse motor? Então, a gente vai vir aqui, eu vou até colocar para vocês responderem para mim aí, qual que seria a potência indicada, olhando a tabela aqui, para um motor de 6,45 litros, qual que seria a potência indicada? Respondem para mim, por favor. Seria se é a de 500, a de 1.000, a de 1.500 ou a de 2.000? Sempre olhando a tabela. 6,45, qual que está nessa faixa? Lembrando, a de 500 é de 0 a 2,5 litros. A de 1.000, de 2,5 a 5,7. A de 1.500, 5,7 a 8,2. E a de 1.800, que seria o modelo de 120 volts, ou de 2.000, que é o modelo de 240 volts, vai atender motores de 8,2 a 11,5 litros.
Então, vamos lá. Algumas pessoas já responderam, mas faltam algumas. Mas eu já vou encerrar aqui. Nas próximas aí a gente vai ter outros momentos de interação aí, a gente vai continuando. Ó, tivemos a resposta tanto para 1.000 watts quanto para 1.500 watts. Quem respondeu 1.500 watts está correto. E quem respondeu 1.000 está errado, e agora eu vou explicar o porquê. Pessoal, a gente vai pegar aqui, ó, nessa tabelinha que está ao lado, 6,45 litros é o nosso motor. Se a de 500 ela atende só 2,5 litros, então ela não vai atender o nosso motor. A de 1.000, ela vai atender de 2,5 litros, que é o limite da de 500, até motores com 5,7 litros. Então, o nosso motor, que é o MWM 6.10 TCA, ele está com quase 1 litro a mais de capacidade. Então, o modelo de 1.000, ele não seria indicado. Se você coloca um modelo de 1.000 nesse motor, ele ter que ficar muito mais tempo ligado para poder chegar num aquecimento que a de 1.500 vai conseguir muito mais rápido, porque ela está preparada para motores de 5,7 litros a 8,2. Então, o 6,45 está dentro dessa faixa de 5,7 a 8,2, que é a capacidade ali para ter uma vida útil padrão ali para os modelos dos sistemas de pré-aquecimento da Hot Start. Claro que outras coisas interferem, como o fluido de arrefecimento, se não for ter a solução correta ali. Às vezes tem pessoas que usam água de torneira, isso vai interferir também no funcionamento do nosso pré-aquecimento. Mas considerando que vai estar tudo correto, se você coloca a de 1.000, ela vai ficar muito mais tempo ligada para poder chegar no alcance que a de 1.500 conseguiria num tempo menor. E você aumenta, então, o seu consumo de energia, né? Para ficar com a resistência ali, com esse tempo ligado. Então, o correto é a gente utilizar a resistência de 1.500 watts para o motor de 6,45 litros. Considerando que a nossa tensão vai ser de 240 volts, eu vou jogar aí na tela mais uma vez para vocês qual que seria o modelo que vocês indicariam para o cliente, considerando a potência de 1.500 volts, 240 volts. A temperatura, a gente vai usar a padrão, que é o final 10, que seria de 38 a 49 graus, e o chicote, vocês vão ver que todas as opções estão com 3 zeros, que seria o chicote padrão, que é o chicote com 1,20 m de cabo ali. Aí, se vocês puderem estar respondendo aí para a gente, só para a gente saber ali certinho qual que é o modelo, né, que vocês indicam nessa situação, para um sistema de pré-aquecimento de 1.500 watts, 240 volts, para atender o nosso motor MWM 6.10 TCA. Beleza, tivemos algumas respostas aqui já, não foram todas as pessoas que responderam, mas já dá para a gente usar essas respostas aqui. Olha só. Então, ó, finalizada a pesquisa, a gente teve resposta tanto de 1.500 watts, que é o TPS 102 GT10.000, que é o nosso modelo correto, porque ali, se vocês verificaram, eu só mudei a potência entre os modelos. A tensão, a faixa de temperatura, eu mantive a mesma para todas as opções. Então, eu coloquei a TPS 052, que seria o modelo de 500. Eu coloquei a TPS 102, que seria o modelo de 1.000. E eu coloquei a TPS 152, que é a de 1.500, que é o modelo correto para o nosso motor. E tem também a TPS 202.
Então, que é um modelo de 2.000 watts. O modelo correto para atender esse motor de 6,45 litros, o MWM, considerando uma tensão de 240 volts, a gente vai utilizar a TPS 152 GT10. Então, a gente vai ter uma potência de 1.500 watts, a gente vai ter uma tensão de 240 volts, a gente vai trabalhar na faixa de temperatura, o GT10, que é o modelo padrão, a gente vai trabalhar de 38 a 49 graus e usar um chicote standard, que é de 1,20 m. Ah, Jardel, eu vi que nesse chicote padrão que vocês fornecem, que a Hotstart produz, ele tem um terminal, um plug, e lá no meu cliente eu não tenho isso, eu vou levar a alimentação para borne, ou vou passar por um relé e vou ligar no borne. Eu posso cortar, eu vou perder a garantia se eu cortar esse plug? Não, vocês não perdem a garantia. Só por cortar o plug do chicote e para ligar ele no painel ali, ou numa régua de borne, alguma coisa assim, no seu relé, você não perde. Ele realmente vai com uma tomadinha para padrão NEMA, mas não tem problema se a gente cortar ele para poder fazer a ligação dele no nosso painel ali. Então, pessoal, eu não sei se ficou alguma dúvida para vocês, mas esse é o procedimento para a gente poder especificar qual que é como, né, dimensionar o nosso sistema de pré-aquecimento para motores, variando de acordo com a capacidade em litros do motor. Isso eu usei para o modelo TPS, mas eu vou mostrar aqui para vocês no catálogo. Isso também se aplica aos outros motores, os outros modelos, desculpa. Deixa eu voltar aqui na página inicial. Vamos pegar aqui o outro modelo, que é o CBCL, que seria o outro modelo termosifão. A gente pode pegar aqui, o modelo CB. Ele também varia de acordo com a capacidade em litros do motor. Por exemplo, o modelo de 1.500 watts, ele vai atender de 5,7 a 8,2 litros. O modelo de 8,2 a 9,8, ele vai atender a motores com uma potência, a esses motores com uma potência de 2.000 watts. E de 9,8 a 13 litros é uma potência de 2.500 watts. O que vai variar entre os modelos aqui vai ser a faixa de tensão de alimentação desse sistema de pré-aquecimento e se ele vai ser um modelo sem termostato, que é essa primeira foto aqui. Então, ele vai ter só um termostato de corte, ele não faz o controle, o liga e desliga, ou um modelo com termostato, que seria esse que tem esses 2x aqui. Por que tem esses 2x, Jardel? Porque eu tenho que preencher se vai ser o 0,8 de 27 a 38 graus, se vai ser o 10 de 38 a 49 graus, ou se ele será o 12, que vai ser de 49 a 60 graus. Por exemplo, nesse modelo que eu estou aqui, CB120, se eu colocar o 0,8, vai ficar CB120 208 200. Ele vai ser um modelo de 2.000 watts com tensão de 240 volts, que vai atender motores com o liga e desliga do seu termostato de 27 a 38 graus. Se ele é um modelo CB120 210, que é também um modelo standard, né, um modelo padrão da Hotstart, ele vai atender o motor com 2.000 watts, com 240 volts, e vai trabalhar com a faixa de temperatura de 38 a 49 graus. Esse é um modelo padrão, que seria aqui, para a gente aqui, esse modelo com o termostato. Então, para todos os modelos de pré-aquecimento da Hotstart, a gente sempre vai olhar a informação do engine displacement, a capacidade em litros do motor. A partir daí, a gente vai especificar o nosso sistema de pré-aquecimento.
Tudo bem? Então, não é só para o modelo TPS, que foi o exemplo que a gente utilizou aqui na nossa apresentação. Os demais modelos também utilizam esse mesmo sistema de análise. Então, aqui agora, pessoal, a gente vai falar aqui, ó, um pouco sobre a nossa TPS, né, que é o foco aí do nosso treinamento. A gente vai passar por funcionamento, aplicação, custo. O custo aí eu vou lá no final a gente vai comentar, eu não vou dar valores, né, mas eu vou explicar se há diferença entre os modelos. Mas vamos lá. Os aquecedores TPS, né, eles funcionam no princípio do termosifão, que foi o que eu falei no início. Ou seja, ele vai fluir o líquido de arrefecimento dentro do motor. Então, o líquido quente tende a estar na parte superior do bloco, enquanto o frio vai estar na parte inferior do bloco, devido à densidade do líquido. Então, a tendência a retornar à circulação pelo sistema de pré-aquecimento é sempre estar voltando o fluido frio para poder ser aquecido. No momento que começar a circular o fluido quente, já aquecido, a gente vai ter o termostato ali. Então, a gente tem uma vista explodida aqui do nosso sistema de pré-aquecimento TPS, onde ele é composto pelo tanque, pela resistência, né? A gente chama também de elemento em algumas situações, o anel de vedação, o ring. Esse anel de vedação, sempre que eu abrir o sistema de pré-aquecimento, ele tem um giro, né? Para abrir ele é girando. Então ele aumenta a elasticidade desse anel de vedação. Então acaba que em um momento ele fica maior do que o encaixe correto. Então, sempre que abrir o sistema de pré-aquecimento a parte do elemento, o indicado é trocar esse anel de vedação. O termostato e a parte do chicote de alimentação. O anel de vedação, o elemento, né, que é a resistência, o tanque, o termostato e o chicote são peças substituíveis. Então, você consegue comprar separado. Você foi lá na Eco, você tem um sistema de pré-aquecimento que está funcionando normal, mas o seu termostato ele parou. O termostato ele tem uma vida útil em torno de 100.000 ciclos. Então, ligou, desligou, um ciclo. Ligou, desligou, 2 ciclos. Então, ele tem, a hot start informa que ele tem em torno de 100.000 ciclos. Então, depois desses ciclos, ele pode funcionar padrão, mas continuar funcionando, ou ele pode apresentar avarias no seu funcionamento. Então, o correto é substituir esse termostato. Aí, basta passar para a gente o modelo. Eu tenho a TPS 102 GT10 000. Então, a gente sabe que o seu termostato é o GT10 da TPS. Como que eu vou identificar isso? A gente pode vir aqui, pessoal, no catálogo da Hotstart, e a gente vai vir que nesse catálogo ele também tem informações de peças de reposição. Então, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, nessa tabela, as unidades de sensor. Se eu tenho, por exemplo, o que eu falei, né, o TPS 102 GT10, eu vou saber qual que é o modelo aqui, ó, do meu termostato. É o LSU10. Então, você vai chegar lá no Jardel, lá na Eco Soluções, ou para a equipe de vendas, a equipe do comercial, e vai falar, pessoal, estou precisando do termostato LSU10 para me substituir no meu pré-aquecimento, modelo TPS 102 GT10. As meninas vão estar enviando para você um orçamento, se aprovou, envia a peça, você faz a substituição. Mais para frente, durante o treinamento, eu vou abrir o vídeo aqui em um momento e a gente vai ver como que é feita essa substituição, como que é feito esse teste do termostato. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas aqui, ó, a gente também tem a informação, se eu tenho que trocar o elemento, que é a resistência, eu tenho a descrição. Se eu vou substituir o tanque, eu tenho a informação.
O box, né, que é aquela caixinha da parte inferior, eu tenho a descrição. A corda, eu tenho a descrição. O O-ring, que é a borracha de vedação, eu tenho a descrição. Então, são todos, todo o seu sistema de pré-aquecimento, ele possui peças de reposição. Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Que às vezes uma parte do seu pré-aquecimento parou de funcionar, mas as demais estão com a vida útil boas, você pode só substituir aquela peça. Então, esse é o sistema, né, de pré-aquecimento TPS. Os demais modelos também possuem peças de reposição. Então, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Seguindo aqui, né, pessoal, agora a gente já vai partir para uma parte onde a gente vai estar fazendo um exemplo de instalação da nossa resistência do sistema de pré-aquecimento. Antes de iniciar, eu só vou ver se tem alguma pergunta. Caso não tiver, a gente já prossegue aqui com a nossa apresentação. Deixa eu verificar aqui. Não temos. Referente ao treinamento, não. Tem o Diego, né, que colocou aqui que no último treinamento ele não recebeu o link para emissão do certificado. Diego, o link, eu vou até verificar, foi eu que realizei esse treinamento, mas assim que termina aqui o treinamento, eu já mando um e-mail para o e-mail cadastrado no Simpla. Se tiver qualquer erro de digitação, já vai com aquele erro, porque a gente já pega o e-mail cadastrado e dispara. Eu vou verificar aqui, mas você pode mandar um e-mail para o suporte ali, falar, Jardel, por favor, enviar o certificado do treinamento de transferência aberta realizado no dia 30/4, que foi no 30/3, que foi a data do treinamento ali dos sistemas de transferência aberta, beleza? Então, pode mandar lá. Se você foi cadastrado pelo Simpla, a gente consegue emitir o certificado. Caso contrário, eu não consigo emitir esse certificado, tá ok? Mas aí você pode mandar lá, que a gente já te responde na sequência, Diego. Não tivemos perguntas, então vamos prosseguir. Então, aqui, pessoal, é um motor, né, para a gente pegar aqui algumas partes de instalação. Então, ele tem algumas portas disponíveis, né? Esse é um motor de treinamento, né, da Hot Start, a imagem foi produzida por eles. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um indicativo, né, que a gente pode ver que são as portas, tanto de alimentação quanto de retorno. A alimentação é a porta que vai estar devolvendo fluido frio para o sistema de pré-aquecimento. E a de retorno é a porta que vai estar devolvendo, retornando para o motor com o fluido aquecido para estar fazendo o aquecimento de todo o bloco ali. Então, a gente vê aí que nessa imagem o pessoal utiliza válvulas de isolamento. Isso daí pode facilitar usando essas válvulas, né, ou torneiras, né, aportuguesando aí um pouco, né, essas válvulas facilita no momento de você estar fazendo, por exemplo, uma substituição ou uma manutenção no seu sistema de pré-aquecimento. Porque quando você possui essas válvulas, você pode fechar elas, tirar as mangueiras ali, aí vai vazar o fluido que está somente dentro das mangueiras e dentro do seu sistema de pré-aquecimento, mas o que está no bloco do motor vai permanecer, você não vai perder aqueles fluidos. Então, depois que você realizou a troca ou a manutenção, você volta tudo para o local, abre-se os seus registros, as suas válvulas, e aí você vai precisar completar, né? Antes de ligar o seu pré-aquecimento, você liga o motor para circular, completa o seu fluido de arrefecimento e depois você vai ligar o aquecedor, né, o sistema de pré-aquecimento na alimentação. Então, essas seriam a importância, né, dessas válvulas seria para isso. Caso não tenha,
aí a gente tem que tirou ali, tampar rápido, né, para ter o mínimo de prejuízo do fluido ali, principalmente a porta de alimentação, porque ela está normalmente o indicado, né, ela está na parte inferior do bloco, então a tendência é vazar todo o seu fluido de arrefecimento. Então, sempre tomar esse cuidado. Antes de, quando estamos fazendo a instalação, né, até já comentei na parte anterior, mas antes de fazer a alimentação, a gente tem que deixar o nosso sistema de pré-aquecimento desligado, verificar, né, se essas válvulas, se elas estão fechadas, porque senão o fluido ele não vai circular no nosso sistema de pré-aquecimento. E se você energizar ele, você vai danificar, porque se ele não circular, né, se ele estiver cheio, ele vai aquecer sempre o mesmo fluido e vai danificar ele. Ou se ele estiver em vazio, né, a resistência ali é igual um chuveiro, né, ela tende a estourar ali essa resistência ali sem o fluido circulando por ela para aquecer. Então, a gente sempre verificar as válvulas, nunca operar o sistema de pré-aquecimento sem a nossa solução, né, do líquido de arrefecimento. Quando for dar a primeira partida, é aquela situação que eu falei, né, parte o motor com o sistema desligado, viu que abaixou o líquido de arrefecimento, completa, né, deixa ele atingir os limites, né, entre o mínimo e o máximo ali, ele está com o limite correto, para depois você fechar ali e também alimentar o seu sistema de pré-aquecimento. Essa solução, né, que a gente fala do líquido de arrefecimento, ela tem que ser 40% de água destilada e o líquido de arrefecimento, 60% do líquido de arrefecimento, glicol, para fazer essa mistura. O ideal é você fazer a mistura externa e já virar, depois de misturado dentro do bloco do motor. Assim, a Hot Start bate muito nessa tecla para não utilizar a água de torneira. Mais para frente, a gente vai ver alguns problemas que a água de torneira, né, ela vai trazer para o nosso sistema de pré-aquecimento. Então, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê, né, de não usar essa água de torneira, mas sim usar essa solução, né, do líquido de arrefecimento. Nessa instalação, a gente também tem que sempre tomar o cuidado. O aquecedor ele tem uma orientação, ele nunca deve estar montado na horizontal, deitado, né, a garrafinha deitada. Ele nunca tem que estar, porque a gente vai ter formação de bolhas. A gente vai ver isso mais para frente também. Mas a orientação correta, ela está com a porta de retorno dela para cima, que é essa porta em cima da garrafinha ali, do tanque, né? E a porta de alimentação dela, que é essa na parte inferior, ela vai estar para a lateral e a gente pode ajustar ela para o ângulo da mangueira ali. Então, o correto, ela está sempre também abaixo, pelo menos 15%, né, para poder fazer esse retorno da água fria para o aquecedor, para evitar dessa solução ficar parada. Então, aí, por gravidade, vai acontecendo, né, o que a gente chama do termosifão. E a porta de retorno, né, que é o retorno da água quente para o motor, o ideal é que ele seja uma linha direta. Ele ficar bem abaixo dele, a gente vai ver nas próximas imagens, para poder fazer uma conexão direta, assim, curvas, para evitar bolhas ao seu sistema. Então, aqui, ó, a gente vai ter um exemplo do correto, né? Como a gente montar corretamente o nosso pré-aquecimento. O tanque, né, a TPS, ela já vai com esse kit de fixação, que é essa chapinha em L com os parafusos e porcas, ele já vai com esse kit de fixação. Ele jamais deve ser fixado no bloco do motor, porque se você coloca no bloco, diretamente no bloco, com o funcionamento do equipamento, vai haver vibrações
e essas vibrações são prejudiciais ao seu sistema de pré-aquecimento. Então, a gente vê na imagem da direita que ali, ó, ele instalou ali num skid ali, ou numa base, né, para o motor, e ele está bem abaixo da válvula de retorno, que é o ponto superior do bloco, aonde vai receber a água, o fluido de refrigeração, o fluido, né, de aquecimento já depois que saiu do sistema de pré-aquecimento ali. Então, a parte superior do bloco vai receber esse fluido já aquecido. Então, aqui, ó, como que a gente vai fazer essa seleção de porta? Primeiro, a gente vai falar da porta de alimentação, que é a porta de retorno da água fria para o sistema de aquecimento. Então, o ideal é que essa porta seja na parte inferior do bloco do motor, ela esteja localizada na dianteira do bloco, próximo ao radiador, e que ela tenha uma distância da porta de retorno, que é onde vai voltar o fluido aquecido, para que isso consiga ter uma abrangência maior dentro do seu bloco, para que ele ocupe um espaço maior. Porque se você coloca uma lado a lado da outra, ele vai retornar com o fluido aquecido e automaticamente ele já vai retornar para o pré-aquecimento o fluido aquecido. Então, aí o termostato vai ver, não, já está retornando quente, já está na temperatura minha de desligamento, então eu vou desligar. E, na verdade, você aqueceu só uma região específica, não todo o bloco do motor. Então, você colocar eles o mais distante possível é o ideal para poder abranger toda essa área do bloco ali. Essa é a sua porta de alimentação. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo, ele pegou na parte dianteira do motor, então ele deixou uma queda entre a válvula da porta de retorno para o sistema de pré-aquecimento. Eles pedem pelo menos 15 centímetros, se possível, então ele tentou manter essa necessidade. Aqui é uma foto dessa instalação. Já a porta de retorno, que é onde sai o fluido aquecido pelo sistema de pré-aquecimento e é devolvido ao bloco do motor, ela é localizada, o ideal, na parte de trás do motor e na parte superior, porque ele, como é um modelo termosifão, né, questão da densidade do fluido de arrefecimento, a tendência é o fluido aquecido vai ficar na parte superior e vai descendo conforme ele a parte inferior, né, que é o fluido frio, vai estar sendo retornando pelo pré-aquecimento com a temperatura maior. Então, a tendência é você abranger todo o seu bloco. E se caso você tenha um termostato remoto, ele vai ter que estar longe desse termostato remoto. O termostato remoto, o que é? É onde você, por padrão, no chicote de alimentação do pré-aquecimento já tem um termostato, né, que é o fluido que volta. Se você quiser, a Hot Start tem um chicote onde ele tem um termostato extra, onde você pode colocar em série esse, que aí para interromper, né, a alimentação do seu pré-aquecimento, você vai conseguir ou pela temperatura que retornar para os dois, ou somente do remoto. Aí fica a critério aí da instalação de vocês. Por padrão, as pessoas normalmente não optam pela instalação desse termostato remoto. Então, aqui, ó, a gente tem a imagem da esquerda, desculpa, como que seria, né? Então, a porta de retorno bem acima, né? Em uma linha reta ali, o mais reta possível, do seu sistema de pré-aquecimento, e a porta de alimentação ela estando na parte dianteira e inferior do bloco para estar retornando o fluido frio ali para o seu motor. E na imagem à direita, a gente vê o porquê disso, né? Que dessa forma, a tendência você abranger todo o bloco do motor, aquecer todo o bloco do motor no momento que o seu sistema de pré-aquecimento desligar. Isso está evidenciando pelas cores, né? A cor laranja
indicando a parte que já foi aquecida, que está aquecida, e a indicativa da cor verde é a parte que está a ser aquecida. Então, quando voltar o fluido laranja ali, né, começar a voltar o fluido laranja, quer dizer que já aqueceu também a parte dianteira, né, inferior do bloco, ou seja, a parte superior até a parte inferior já vai estar aquecida. O indicativo que todo o seu bloco foi atendido ali para o aquecimento, não ficou preso em uma só região. Então, esse é o formato ideal para a nossa instalação. Então, uma informação importante, né? As mangueiras não devem ser muito longas e devem evitar curvas, né? Para não criar esses bolsões de ar, porque vai acabar interrompendo o fluido do líquido de arrefecimento e isso pode danificar o seu aquecedor. E uma informação importante que a Hotstart ela indica que sejam mangueiras classificadas para, no mínimo, 121 graus e 100 PSI ou 690 kPa. Então, ela tem que atender essa necessidade, né, para você não ter desafios como vazamento. Claro que tem que usar a abraçadeira correta, fixar bem, né, porque vai com a tendência ao aquecimento, vai começar uma pressão interna, então, para evitar esses vazamentos e coisas desse tipo na sua instalação. E uma informação, né? A gente aqui na foto anterior, né? Até voltar aqui, a Hotstart ela está usando uma mangueira transparente, mas isso é para intuito de aprendizado, né? Foi uma foto para tirar para aprendizado, para treinamento. O ideal, ela cita, né, que essas mangueiras transparentes não seria o ideal, porque normalmente essas mangueiras não atendem às especificações, essas transparentes, né? Claro que se tiver uma que atenda, não tem problema, mas elas não atendem a questão de temperatura e pressão. Então, tomar o cuidado aí, normalmente utiliza aquelas mangueiras pretas mesmo. Aqui, pessoal, agora, depois de feito a instalação, né, ligada ali definida as tomadas de alimentação e retorno, a gente vai ter aqui algumas imagens de aquecimento em relação ao tempo ligado do sistema de pré-aquecimento. Então, a gente vai ver, ó, com a temperatura ambiente, que é a imagem da esquerda, a gente vê ali que não tem nenhuma cor, a cor em destaque, né, que é a cor mais clara, é a sala. O bloco mesmo, ele está numa cor mais roxa ali, uma cor mais fria, né? E as mangueiras a gente pode ver que ela está um pouquinho alaranjada, né? Mas não está tão clara assim. Já a imagem da direita, a gente vê que com 2 minutos com o sistema de pré-aquecimento ligado, a gente já vê uma diferença. Então, assim, com pouco tempo, você já vai ver que na cabeça do tanque ali, você já vai sentir uma temperatura maior e a mangueira de retorno também ela já vai estar aquecida. Então, a gente pode perceber ali que com 2 minutos, a gente não precisa guardar muito tempo para saber se ele está realmente aquecendo. Com 2 minutos, a gente já pode perceber isso. Então, olha lá, com 5 minutos, ele já começou a parte superior, lá, o fluido já está circulando para a parte superior. Mas a parte central, parte inferior, você vê que ela está toda fria ainda, a imagem não está mostrando nenhuma variação de temperatura, ele está todo, não está congelado, né? Mas ele está frio e o seu fluido, o aquecido, né? Não abrangeu essa parte do bloco ainda. E na imagem, isso com 5 minutos. Na imagem da direita, 10 minutos na parte de trás do bloco. Então, a gente vê que a parte superior, realmente a parte do cabeçote ali, já está começando a ficar bem aquecida, né, na parte de trás, mas a parte central e inferior, nada até o momento. Com 15 minutos, aí ó, a gente já está vendo uma circulação maior. Então, a gente vê que a parte superior já foi aquecida, está com uma cor até mais branca, né? Que a temperatura tende a sempre ficar maior, aonde ele vai estar recebendo o fluido aquecido.
e depois ele começa a distribuir, então essa cor vai ficando mais amarelada e laranjada. Então, é a tendência à distribuição do calor dentro do bloco. E na parte de trás do motor, com 20 minutos, a gente vê que a parte central ali, né, já começa a ter os seus pontos de aquecimento. Então, é um funcionamento ali já com 20 minutos, você já está pelo menos a parte superior, central e superior do seu bloco, já está com uma temperatura maior. Agora a gente vê aí, ó, com 30 minutos e 35 minutos. A imagem da esquerda é a parte de frente, né, para o motor, e a parte de trás com 35 minutos. Então a gente já vê aí, ó, a parte central e superior já está com o fluido, né, circulando ali e já está começando, né, a retornar o fluido já com uma temperatura maior. Não vai ser a temperatura de desligamento, né, do seu pré-aquecimento, mas você já vai ver que o seu motor ele já está ficando de uma forma distribuída, já aquecido. Então, ele já está preparado, né, para um exemplo, quando entrar em funcionamento o seu gerador e ter que entrar em carga, alguma coisa. Então, ele já está ali com o bloco bem aquecido, bem distribuído. Esses são um exemplo, né, de o funcionamento do TPS. Se fosse, por exemplo, um de circulação forçada, com esses 30 minutos aí, muito provavelmente todo o bloco ali já estaria aquecido. Então, esse a gente está com convecção, então a gente está sempre trabalhando ali. O calor fica na parte superior e a parte inferior gradativamente vai sendo substituído, né? Vai trocando essa temperatura entre eles ali. Então, esse daí é só para a gente ver como seria o funcionamento, né, do nosso sistema de pré-aquecimento em relação ao tempo ali. Quais que são as vantagens, né, para o uso, né, de sistema de pré-aquecimento? Porque, normalmente, aqui, quando não temos muito tempo, né, que a gente começou a trabalhar com a Hot Start, assim, coisa de 2 anos e meio para cá. Mas, no início, o Jardel, não só o Jardel, né, sou eu, mas outras pessoas dentro da empresa, sempre, não, aqui é Brasil, país tropical, o motor já fica numa temperatura legal, mas na região do sul, às vezes o pessoal utiliza, né? Mas você vai ter sempre um aquecimento contínuo, as partidas, né? O motor já está preparado para entrar em carga muito mais rápido, com as condições ideais. Você vai ter redução de emissões nocivas do gases de escapamento ali. Não há necessidade de deixar o motor funcionando um tempo a vazio para ele aquecer, para depois ele entrar em carga. Você tem um prolongamento da vida útil da bateria, porque ela não vai consumir tanto ali, né, no momento da partida. A bateria ele poderia estar consumindo, né, até 25%. Então, você vai ter redução de desgaste de peças do seu motor, redução de condensação nos grupos geradores, que seria o motor operando em climas de alta umidade, pode se beneficiar do aquecimento contínuo, que minimiza, né, os efeitos, né, de condensação dentro do bloco. Então, você vai ter não só a vantagem de manter ele aquecido ali para estar preparado para receber essa carga. Você vai estar, de uma maneira geral, você vai estar ajudando o sistema por completo. Então, é uma informação aí que ajuda bastante, né, todo o nosso sistema. Aqui, pessoal, a gente tem imagens, né? Eu falei para vocês sobre quando a gente usa uma solução de arrefecimento de forma incorreta, ou famoso água de torneira, ou a solução não teve a distribuição correta, o que acontece?
se fluido, né, de arrefecimento ele for misturado ou preparado de uma forma inadequada, ele pode acumular essas partículas, essas manchas brancas no elemento, né, na resistência, e eventualmente vai ocorrer falhas, né? Você vai diminuir, vamos dizer assim, o contato, né, do seu elemento, que é o aquecedor, com o fluido. Então, com o tempo, você vai, não, meu pré-aquecimento está tendo que ficar muito mais tempo ligado para aquecer o mesmo bloco. Às vezes, essa casquinha aí, ela está limitando esse aquecimento. Essa água, né, de torneira não filtrada, ela contém minerais, né, dissolvido, e isso é a causa mais comum de uma falha do componente, do elemento, que são essas manchas brancas. E a concentração também de muito aditivo do anticongelante ou no arrefecimento, ela também pode ocasionar a mancha branca. Então, por isso que tem aquela solução ideal, 40% de água destilada e 60% do anticongelante. E essa má condição, né, do fluido de arrefecimento inclui o pré-aquecimento ineficaz do seu motor. Então, igual eu falei, o pré-aquecimento ele vai trabalhar muito mais tempo para manter um motor aquecido. Vamos supor, você foi numa fabricante, comprou o seu motor, está lá com um sistema de pré-aquecimento, ou você instalou o pré-aquecimento já no motor que você já tinha, e nos primeiros meses aquele pré-aquecimento funciona bem, tudo funcionando, aí você está fazendo a sua manutenção, mas sempre usando ou uma solução indevida ou água de torneira. Aí, com o passar dos anos, 2, 3 anos, você fala, não, mas esse pré-aquecimento aqui, a princípio, ele está funcionando, mas está demorando muito mais do que antes. Aí, quando você vai ver a falha, né, o que você está usando para ele aquecer é o que está causando a falha na unidade. Então, acumula essas situações, essas manchas brancas aí. Então, sempre tomar o cuidado aí com essa solução de arrefecimento. A gente também possui situações, né, onde pode ocorrer a instalação incorreta. Se, igual a orientação, né, se você instalar ele não foi na vertical ou o fluido ele ficou na horizontal, aí o fluido nunca vai atingir toda a parte do tanque, né? Vai criar uma parte com fluido, outra sem. Então pode ser que em algum momento até o seu elemento ele fique sem o fluido ali que ele deve aquecer, né? Então você vai tornar o seu elemento exposto ao ar. Aí vai eliminar a capacidade do aquecedor de puxar o líquido de arrefecimento frio do motor, né? Na questão do termosifão. Isso é fundamental que o aquecedor sempre tenha também uma quantidade certa do fluido armazenada nele mesmo, né? Vou ligar o chuveiro, por exemplo, trazendo para o nosso dia a dia, né? Sempre você precisa ligar ele ali estando desligado para poder circular a água, porque ele preenche todo o seu campo e depois você vai alimentar ele. O tanque dele está todo cheio ali. Se você liga ele e a resistência fica ao ar, né? A tendência é ela estourar ali, você tem que ter a necessidade ou trocar todo o chuveiro ou a resistência. Então, sempre tomar o cuidado, colocar ele na orientação certinha, na vertical, o mais próximo por debaixo ali da tomada de retorno, que é o fluido quente, e abaixo da tomada de alimentação, que é o retorno do fluido frio ali do bloco do motor. Então, esse também é um dos casos, né, de falha. Mais um aí, ó. A gente tem aí um modelo da esquerda, desculpa, um modelo CB, né? Todo estourou literalmente, e o da direita ele tem essas formações de bolhas, né? Ou esses bolsões de ar. Esses bolsões eles criam, né, uma restrição ao fluxo que podem ser provocada por uma instalação inapropriada, né? Ou posicionamento incorreto do aquecedor. E
Para remover, né, acaba removendo esse ar do sistema de arrefecimento por válvulas, ou deixando ele desligado, partindo, deixa gerar todo o líquido de arrefecimento e depois você vai alimentar ele, porque essa circulação, né, com o ar, ele vai restringindo o fluxo, né, cada vez mais, e a tendência se você restringe o fluxo, aquele local que a água está, ela pode aquecer tanto, né, que ela não vai estar circulando, só vai estar aquecendo, 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 ela vai danificar, né, o seu sistema de pré-aquecimento. Então, tomar muito cuidado aí com isso. Aqui a gente tem alguns erros de instalação, né? A gente tem, primeiro, na imagem da esquerda, uma mangueira torcida, onde vai estar voltando o fluido aquecido, então isso ela danificado, danifica para você, né? Vai gerar bolhas, não é o ideal. E na imagem da direita, você tem a porta de retorno e a porta de alimentação muito próximas. Então, a tendência é só essa região onde está ligado o seu pré-aquecimento a ficar aquecida. A parte dianteira do bloco ali vai estar sempre numa temperatura baixa, a não ser que você funcione o motor para fazer o aquecimento dele de forma homogênea. A gente tem aqui, por exemplo, erros, né, de mangueira, igual eu comentei, a Hotstart não indica usar essa mangueira transparente, aí normalmente elas usam para intuito de aprendizado, né, para a gente ver, até mesmo, por exemplo, aqui a gente está vendo bolsões de ar, ó, a gente vê que não está com uma instalação correta, a pessoa tem que completar o líquido do motor para poder funcionar ela antes de estar ligada, que a gente vê que ela está ligada e já está com esses bolsões de ar, isso está errado. E também a gente atentar àquela classificação mínima que a Hotstart solicita, né? Que é para uma temperatura de 121 graus e 100 PSI. Então, essa é uma forma correta ali de fazer essa ligação, indevida, né? Para não falar. Aqui agora, pessoal, igual eu falei, eu ia mostrar para vocês como fazer o teste, né, do nosso aquecedor e também do nosso elemento. Primeiro eu vou mostrar aqui no slide, depois eu vou abrir a câmera e vou mostrar para vocês fisicamente mesmo. Então aqui, por exemplo, ó, eu gravei um vídeo, a gente vai até estar disponibilizando depois no nosso canal do YouTube, esse vídeo de teste. Por exemplo, aqui, o que eu tive que fazer, né, com o uso de uma chave Phillips. Depois eu vou mostrar esse passo a passo com a câmera aberta para vocês. Eu abri a caixa do nosso sistema de pré-aquecimento, tirei o chicote de alimentação e usando ali o nosso multímetro, né, para verificar a impedância, eu medi a impedância do elemento. Como que eu vou saber que essa impedância está correta? Eu sei que o meu elemento aqui, ele era um TPS 152. Então, ele era de 1.500 watts com uma tensão de 240 volts. Então, para facilitar, eu peguei uma fórmula da lei de Ohm, então, onde resistência é igual a tensão ao quadrado dividido pela potência. Se a nossa tensão é de 240 volts, eu elevei ela ao quadrado e dividi pela resistência de 1.500. Deu 57.600, né, os 240 elevado ao quadrado, dividido por 1.500, dá uma impedância de em torno de 38,4 ohms. Na figura à direita, né, a gente vê na imagem, eu medindo ali, então a gente vê que o multímetro marcou ali, 38,7. Então está próximo do ideal ali. Então a gente vê que o nosso elemento está com a impedância correta e você também vai ter o sinal de continuidade, né? Você pode medir a continuidade para ver se o seu elemento ali está com o sistema correto, ou internamente, exemplo, ele estourou e rompeu, né? Então, aí, com o teste de continuidade, você vai conseguir fazer esse teste 100% ali. Então, você só vai precisar de um alicate de bico, uma chave Phillips e um multímetro ali, além do seu elemento para você medir. Isso para você testar o elemento, né? O aquecedor, a resistência. Para você testar o termostato,
a gente vai estar usando, né? Vai abrir, vai tirar da mesma forma, você tira o chicote de alimentação, por padrão, a temperatura ambiente, ela normalmente, né, vai estar, para o termostato, ela vai estar abaixo da faixa de ativação dele, então ele vai estar com continuidade. Você pode usar uma forma de aplicar um calor na frente do seu termostato, né, para você ver se ele vai abrir o circuito após superar a temperatura dele de desativação, ou vai ser 38, ou 49, ou 60 graus, dependendo do modelo dele. Aí você vai ver se ele abriu aquele circuito. Mas, para isso, você precisa estar fazendo isso na prática. Então, eu vou abrir a minha câmera aqui. Eu ia mostrar o vídeo aqui, pessoal. Tem um vídeo aqui, eu poderia dar o play, mas eu vou fazer na prática aqui com vocês. Ó. Deixa eu só encerrar esse compartilhamento de tela. Vou abrir a minha câmera aqui para vocês. Ok? Então, aqui agora, pessoal, eu vou mostrar o nosso... Deixa eu só mudar o módulo de visualização aqui. Ok. Então, aqui eu acho que todos aí devem estar me vendo, mas eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Eu estou aqui com um sistema de pré-aquecimento, ele é transparente, que ele é só uma demonstração para a gente ver como que ele é internamente. Aqui eu estou com uma resistência de 1000 watts, 120 volts. Então, aqui vocês podem ver o formato, né, do elemento dele internamente e todas as ligações internas dele. Então, com o auxílio aqui de uma chave Phillips, eu vou vir aqui, abaixo do chicote, ele tem um local onde tem um parafuso, eu vou desparafusar ele. Então, você aqui, você vai tirar essa caixinha, esse box, né, que chama, e vai ter toda a ligação da parte elétrica aqui do sistema. Então, você pode, como a gente vai testar o elemento e o termostato, com um alicate de bico, você pode vir aqui e fazer essas desconexões. Então, a gente pode puxar aqui. Então, quando eu tiro aqui o chicote de alimentação, ele vai ficar só a garrafa na minha mão. A gente tem aqui o elemento e o meu termostato. Tem um jumper aqui do meu termostato com o elemento, né? Que é o que ele corta a fase ou o neutro ali para poder desligar o seu elemento. Então, vou tirar ele também. Então, aqui você tem aqui, os terminais do seu termostato e os terminais do seu elemento. Então, vamos pegar aqui, a nossa resistência, ela é de 1000 watts, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, de 1000 watts, 1000 watts, 120 volts. Então, 1000 watts, 120 volts, vamos fazer o cálculo aqui para a gente ver se o elemento vai dar o valor correto. Vamos fazer aqui, 120 ao quadrado, dividido por 1000. A gente vai medir o nosso elemento, ele tem que dar em torno de 14,4 ohms. Então, vou pegar aqui um multímetro. Isso para a gente ver na prática aqui. Colocar aqui na escala de impedância e também de continuidade. Primeiro, você pode testar a continuidade do elemento. Então, vou colocar aqui, no elemento. Mostrando para vocês, Não sei se está dando para escutar, mas o meu multímetro já está dando essa continuidade. E no multímetro, ele já está marcando aqui para a gente também a impedância do nosso elemento. Então, aqui, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar um multímetro na tela aí para vocês verem. Ele teria
que está dando em torno de 14. Ó. No meu, esse que eu estou usando para teste, ele está dando, não sei se vocês estão vendo aí, está dando 9,2, 9,1. Então, ele está já, essa resistência que é a nossa de teste, ele não é uma resistência de fazer instalação, é só de apresentação. Mas o correto é você medir e tem que dar próximo do valor calculado também. Já o termostato, você pode tirar ele daqui para você poder aquecer ou só testar a continuidade dele. Esse termostato aqui, ele é de 38 a 49 graus. Hoje aqui em BH está com uma temperatura em torno de, deixa eu olhar aqui, no momento está com 29 graus, mas lá fora, aqui dentro da empresa está bem abaixo, deve estar em torno de uns 25 graus. Então, eu vou vir aqui, vou medir só a continuidade do meu termostato. Então, ele tem que dar um sinal de continuidade, ele tem que estar com o contato fechado, que é o padrão dele. Então, eu vou vir aqui e vou medir nos terminais dele. Então, não sei se estão escutando, mas para mim o multímetro está apresentando a continuidade aqui. Essa é uma forma. Aí, se você quiser testar se ele está abrindo e fechando contato, você pode tirar ele daqui e aquecer ele para você ver se ele vai abrir o contato. Abriu, você sabe que ele está fazendo os ciclos dele corretamente. Caso contrário, ele já atingiu uma falha ou os ciclos de trabalho dele, aí é necessário só fazer a substituição. Você pode tirar, compra um novo, instala no local, liga todo o seu chicote e fecha ele novamente. Essa é a forma de você testar tanto o seu aquecedor, o elemento, né, a resistência, quanto somente o termostato. Então, você tem essa opção para você fazer esses testes aí. Voltar a compartilhar a tela aí com vocês. E, além, né, esse vídeo, eu vou estar compartilhando com vocês, eu vou carregar ele também, porque eu acho que pode facilitar para vocês, né? E ele vai estar no YouTube também. A Hotstart, ela possui alguns vídeos, tutoriais, até mesmo em português, no site dela, no nosso YouTube, também da Ecoengenharia, da Ecosoluções, desculpa. Também possui vídeos com instruções sobre instalação e manutenção do seu sistema de pré-aquecimento. Então, tem esses dois links onde vocês podem estar acessando ali para poder auxiliar, né, na instalação e manutenção, pessoal. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui diante, né, do que a gente falou e até como forma ali de encerramento, né, para a gente até extrapolar um pouquinho aqui, 5 minutos do horário de vocês, eu estou compartilhando onde eu quero que vocês marquem para mim quais são os possíveis erros, né, que estão nessa instalação aí, nesse motor aí. O que vocês consideram que está errado? Marque para a gente. Tem bolsão de ar? Tem a TPS está instalada no local certo, na orientação correta? As mangueiras, como que está? Ela está ligada de forma direta ou não? Está tendo curva que vai gerar bolhas? As portas, né, de alimentação e retorno, uma está na parte superior e de trás do motor, a outra está na parte inferior e dianteira, que é o retorno. Então, a gente vai, só para a gente ter um parâmetro aí, o que vocês acham? O que está de errado? Tem uma coisa errada, duas coisas erradas, 3, 4, todas estão erradas. O que vocês consideram? Ok, então vamos lá. Algumas pessoas já responderam, mas já foi o suficiente. Então, a gente teve respostas aí, pessoal, em todos os quesitos. Então, estou vendo aqui, a gente teve pessoas que marcou bolsões de ar, teve pessoas que marcou orientação, teve pessoas que marcou vibração, teve pessoas que marcou mangueira e tem pessoa que marcou seleção de pó. Na verdade,
Está tudo errado nessa instalação, mas vamos mostrar o passo a passo, o porquê cada coisa está errada. Então, todos vocês que responderam estão corretos. Todos vocês estão corretos. Deixa eu só fechar ali. A primeira coisa que a gente, visualmente, a gente percebe que tem bolhas, né? Bolsões de ar. Então, isso é criado devido à curva na mangueira. A mangueira de retorno, né, que é a água aquecida, ela tem que ser uma forma linear e ela tem que ser reta para evitar esses bolsões de ar, né, nas curvas, o que pode restringir o fluxo, né, do líquido. Então, está errado isso. A orientação. Se a gente vê, o nosso sistema de pré-aquecimento, ele foi instalado deitado, ele está na horizontal. Então, isso está errado. A gente deve instalar ele sempre na vertical, e a orientação dele está errada. Ele está instalado direto no bloco do motor, ou seja, quando o motor estiver em funcionamento, vai haver vibrações, essas vibrações vai vibrar também o seu sistema de pré-aquecimento, o que vai gerar bolhas dentro dele. Então, essas bolhas de ar pode chegar um momento que pode ocasionar a falha do seu elemento, né? Ele vai chegar, a resistência não vai ter contato com o líquido, né? Ele tende a estourar ali. As mangueiras estão muito longas, né? Elas não estão de forma direta, está gerando curvas, e essas curvas, devido aos trajetos, vão criar restrições. Se a gente pegar na saída ali do fluido aquecido, ela já criou uma dobra, né? Uma restrição, a seção transversal da mangueira ela diminui, então vai criando a tendência com a pressão, é só ela fechar, né, e fechando e restringindo o fluxo, isso é um problema. A de retorno também, olha a curva que ela está dando para retornar. E também uma outra falha, né, que está bem à frente aí, é a seleção de portas. Ele colocou a porta de retorno e alimentação praticamente lado a lado, ou seja, o fluido aquecido que voltar para o bloco do motor, automaticamente ele vai percorrer um pouco espaço do motor e já vai estar retornando o aquecido para a resistência. Então, vai desligar o nosso sistema de pré-aquecimento ali, o termostato vai desativar. Então, qual que é o ideal? A porta de retorno, que é o fluido aquecido, sendo devolvido ao bloco do motor, ele está na parte traseira do motor, na parte superior. A porta de alimentação, que é o fluido frio saindo do bloco e alimentando o seu pré-aquecimento, ele está na parte dianteira, próximo ao radiador, e na parte inferior do bloco, que aí você vai conseguir abranger uma parte maior do seu motor. Isso são erros, né? Jardel, isso é muito grosseiro. Não é grosseiro. A gente já pegou diversas falhas, portas de alimentações próximas. Ele está na horizontal, até que eu nunca peguei, não, mas está aí. Se a Rodstat chegou a colocar isso, é porque alguém já tentou alguma vez. Mangueiras longas com curvas, portas selecionadas de forma incorreta, instalação diretamente no bloco do motor, tudo isso, nesse pouco tempo que a gente já está trabalhando com a Rodstat, a gente acabou percebendo isso. Então, são coisas que a gente tem que ter um olhar crítico, tem que estar bastante atento a essas informações, tá ok, pessoal? E, pessoal, assim, a gente finaliza aí o nosso webinar de hoje, né? Estou abrindo o campo aqui para dúvidas. Vou estar verificando aqui no chat se temos algumas perguntas. Deixa eu verificar aqui. Não tivemos, né? Ou seja, ou o pessoal pegou bem, né? ou não pegaram, mas espero que o que eu tenha passado foi produtivo aí para vocês, né? Espero que tenha agregado valor aí
no dia a dia de vocês hoje. Estamos sempre à disposição, né? Peço desculpa ter passado um pouquinho do horário aí, mas foi para tentar detalhar o máximo possível, explicar da melhor forma possível para vocês, aonde vocês possam estar entendendo da melhor forma possível. Gostaria de convidá-los, né, a participar dos nossos próximos webinars, onde a gente vai ter o próximo tema. Deixa eu até abrir para vocês aqui de cabeça. Eu acho que são os módulos ATS e carregadores de bateria da Dipsia. Mas deixa eu confirmar aqui. Vou abrir aqui para vocês. Ó. A gente vai ter aí o próximo tema, treinamentos. Dia 13 é hoje, a gente está finalizando o da Hotstart. Então, o próximo aqui vai ser sobre os controladores de chave de transferência e os carregadores de bateria. Então, vai ser sobre os nossos módulos ATS da Dipsia e também os carregadores de bateria da Dipsia. A gente vai falar um pouco sobre eles aí. Então, quem convido a todos, né, a estar participando, vai ser uma linha aí da Dipsia, vai ser bem interessante. Quem tiver à disposição e puder estar participando conosco. Agradeço aí a participação de todos. Fica aí o convite, né, para os próximos treinamentos aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição, telefone, e-mail, a gente está sempre à disposição aí de vocês, pessoal. Até mais, agradeço a presença de todos. Tenham um ótimo dia aí para vocês.